né? Hoje eu atuo ali no ITA, né? Quem não conhece é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. E lá eu dou aulas de Machine Learning, Inteligência Artificial e por aí vai. Né? Tenho algumas publicações e alguns prêmios na área, então fiquem até o final da live que tenho dicas importantes para vocês que querem aprender um pouco mais sobre essa carreira. Tá? E quem sabe, um belo dia trabalhar aí numa Sony da vida desenvolvendo jogos mais Unreal Engines. Ô Bruno, eu acabei de descobrir que estava sem áudio, cara. Quando eu falei boa noite. Deixa eu fazer de novo aqui. Boa noite. Olha, o meu áudio está funcionando, né? Porque eu não vou mais conseguir repetir. O do Bruno mas é só o meu, tá? Tava mutado aqui, foi mal. Mas só vamos lá, confirmar aí com o chat. Gente, o áudio do Bruno todo mundo pegou, Boa né? noite, galera! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Talk Floripa. O seu Luiz, para quem ainda não me conhece. Estou aqui também com o Gil Branco, que também pertence ao time Talk Floripa. E hoje o nosso mestre, né, Bruno Rafael, que já apresentou até antes de mim aqui, que o meu áudio estava com problema. Mas faz isso, live é isso. Aqui ao vivo, né? Isso mesmo, faz parte. Gil Branco, manda bala aí, meu amigo. Bora, então, galera. Boa noite para todo mundo. Então, Bruno, cara, isso que tu falou agora tem tudo a ver, né, meu amigo? Cara, quem que não quer, quem que não ouviu falar sobre IA? Cara, é o assunto do momento, agora tá super no hype. O mercado todo mobilizou para isso. Eu acho que todos os olhos estão direcionados agora. Eu acho que o mundo está direcionado para IA, inteligência artificial, machine learning, né? Então, tudo aconteceu. Cara, e aí é onde justamente a gente começa a compreender esse mercado todo, toda essa movimentação que a gente acompanha agora recente. Cara, primeiro, para contextualizar, isso é recente mesmo? O IA começou agora? Tipo, a galera descobriu dia 1º de janeiro de 2023, à meia-noite, que existe IA. É mais ou menos isso, cara? Consegue contextualizar para nós um pouquinho de como que tá vindo essa coisa de IA? Como é que começou isso? Com certeza. Então, muita gente acaba tendo uma... Opa, ajeitou o cabelo ali que tá um pouquinho no rosto. Tirei o cabelo da testa. Isso, exatamente. Então, a IA, né, a inteligência artificial voltada junto com redes neurais, né, esse processo de aprendizado de máquina, ele já existe desde 1980 bolinhas, né? Só que nesse período, né, da tecnologia, não existia software e nem hardware capacitado para autoprocessamento de dados. Então é a questão da evolução, né? Nessa época aí, o mais avançado que nós tínhamos ali eram relacionados a jogos 32 ou 16 bits, né? Que era todo quadradinho, bonitinho na TV de tubo. Quem nunca teve uma TV de tubo que foi mexer e pegou choque, botou aquele... né? Colocou ali aquele papel alumínio na antena para funcionar, né? Então, essa era a tecnologia mais avançada que nós tínhamos, né? Então, a IA ela existe desde esse ponto, porém, não tínhamos capacidade suficiente para processar. E hoje, né, com a evolução e o boom das clouds, hoje nós temos supercomputadores, né, que antes era impossível de uma pessoa comum ter acesso, e hoje nós conseguimos, né? Não é barato, né? Porque pagar ali alguns dólares por hora não é barato o uso. Porém, comparado com anteriormente, que eram milhares e milhares de dólares, né? E fora que os computadores eram gigantes, você tinha que ter uma sala. Quem nunca viu aquela sala, né, com ar-condicionado, uns 3 a 4, com aqueles computadores, aqueles mainframes grandões, porque não podia esquentar, né? Se esquentasse ali, era problema, tudo parava. Então, hoje, com o advento das clouds, né, nós conseguimos ter esse acesso mais fácil. Então, com isso, não só as pessoas normais, né, mas as grandes empresas conseguem, de fato, aplicar esses conceitos que existem desde 1980. Só que no papel, né, porque não tinha como fazer a execução de fato. E hoje, com essa possibilidade, a IA ela vem ganhando espaço, né? Porque hoje os modelos de aprendizado e também, não apenas isso, mas as experimentações que antes eram impossíveis, hoje são mais fáceis e os resultados eles são promissores. Então,
é aquela guerra, hoje é a guerra da tecnologia, não é mais a armamentista, né? Hoje, quem desenvolver a sua IA primeiro está na frente do mercado. Então, hoje, por isso que esse advento está tão quente, né? E todo mundo quer fazer a sua. Legal, legal. Ô, Bruno, e vou começar a abrir aqui a nossa ideia, bate-papo bem descontraído, né? Eu acho que a IA, ela veio realmente, na minha visão, ela tem o lado bom, como todo e qualquer ambiente também vai ter o lado negativo, né? Vai ter pessoas explorando os dois lados. Mas eu acredito que é mais para bem do que para mal. Assim, porque toda profissão e toda carreira ou qualquer outra área vai ter isso, né? Acho que faz parte. Mas conta pra gente um pouco aí da carreira, como que você decidiu chegar e aprofundar nessa área? Show. Bem, a minha carreira ela é um pouquinho curiosa, porque eu originalmente, né, sou pedagogo, então não tinha nada a ver com tecnologia. Eu fiz ali pedagogia lá para os meus 16 anos, eu entrei bem cedo, né, na universidade, então eu fiz ali a partir dos 16 e depois eu vi que não era isso que eu queria de fato. Eu sempre tive vontade de ser professor, porém acabei vendo que não professor daquele público-alvo, né? Eu era o público-alvo dos pequenininhos ali, rasgando as coisas, quebrando cadeira, pulando, gritando. Não era esse o meu público, né? Então, como eu sou, dá para perceber aqui, né? É uma coleção de HQs e uma coleção de games. Então, como eu sou dos games desde pequeno, filho único que tinha para se distrair eram os videogames, né? A mãe não gostava muito que fosse para a rua. E aí os videogames eram o que me atraíam, né? E aí eu acabei vendo que isso era uma segunda opção. Se eu não consigo ser professor, eu vou ser o quê? Desenvolvedor de jogos. O que eu faço para ser desenvolvedor de jogos? Comecei a estudar sobre a área e vi que cursos de tecnologia poderiam me prover esse tipo de caminho. E aí acabei entrando para a tecnologia. Eu lembro muito bem que eu entrei na tecnologia 2 semestres atrasado. Eu entrei pelo ProUni, tá? Por quê? Porque a minha família ela é humilde. Então, o meu pai é mecânico e a minha mãe é dona de casa. Então, não tínhamos condições de pagar, né, uma faculdade. E aí, o que eu fiz? Recorri para o ProUni. E aí, acabei pegando bolsa integral e consegui entrar numa particular. Só que, como todo mundo sabe, quem é bolsista não tem vez. Então, eu já entrei 2 semestres atrasado e só disseram, cara, estuda isso e se vira. Já tem prova semana que vem. E aí foi que eu me debrucei na área de programação, livros, né? Na época não tinha muita informação na internet, então já tinha, mas era pouco. Então tinha muito livro, né? E aí aqueles livros eu acho que é Deitel, que é a Formiguinha. Lembra o livro da Formiguinha? Aquele livro da Formiguinha era um monte, que era mais bíblias, assim. E aí aprenda Java em 21 passos, eu lembro benzinho. Que é uma mentira, tá? Quebra não aprendi nada. Exato, eu aprendi o Hello World ali. E aí me debrucei e acabei vendo que eu tinha uma certa facilidade, né? E aí com isso eu acabei entrando para a parte ali de bolsas de iniciação científica dentro da faculdade. E aí eu acabei ficando até o meu final de curso, né? Foquei na área de programação, que era o que eu tinha mais facilidade. Fiquei sendo responsável pela iniciação de pesquisa científica. Aí eu comecei a ter estagiário, tive os estagiários ali, que eram outras pessoas que estavam entrando no curso. E aí eu recebi uma proposta do coordenador, que foi o seguinte: eu vou assinar aqui a sua finalização um semestre antes para ti já ir na universidade e dar entrada na tua pós-graduação. Se não fizer isso, você vai ter que fazer mais um semestre. Eu falei, opa, fechou então. E aí fui direto para pós. E aí cheguei na pós-graduação, eu comecei a ter contato com essas outras vertentes, que aí casou com o quê? Casou com o lançamento do Google Android, né? Aí saiu o Android, a facilidade ali de desenvolvimento de jogos era maior, porque era em Java, papapá, e aí eu já tinha conhecimento de Java. Falei, pronto, esse é o meu momento, né? E aí comecei a focar na área de jogos, né? O primeiro trabalho que eu entreguei na pós-graduação ali foi um jogo, foi o Arkanoid e Android, né? Para quem conhece de jogos aí sabe do que eu estou falando.
Foi um arcanoide. Chegando a idade. Exatamente, foi um arcanoide. E aí eu via que eu não entendia muito sobre as etapas de desenvolvimento de jogos. E aí eu comecei a estudar especificamente sobre isso. O que é um DGD, um DER, né? Todos esses processos que norteiam não só o desenvolvimento, mas geração de roteiro, porque jogo tem que ter roteiro, né? Eu não sabia disso. Jogo tem que ter roteiro, jogo tem que ter modelagem dos personagens, os personagens têm que ter seus históricos, tem que ter um contexto, o que é aquele personagem, qual a idade, de onde ele vem, para que ele vai servir no jogo, e o contexto acaba sendo um livro que você vai transpor para uma ideia gráfica. E aí, com isso, né, eu descobri que eu ia ter que trabalhar com algoritmos de colisão, de inteligência artificial, para que os NPCs pudessem ter alguma interação sem você ter necessariamente que atuar com eles. Desenvolver cada um, né? Exato, exatamente. Imagina. Ter o cálculo em tempo real a nível de o personagem está com o poder X, então eu automaticamente tenho que equiparar para não ficar muito fácil. Então, todo esse tipo de algoritmo acabei aprendendo nessas atuações. E aí gostei. E aí nisso que eu gostei, eu acabei indo para o mestrado, né, já engatilhei ali, fui para engenharia elétrica. Fui para engenharia elétrica porque eu falei, cara, agora que eu já sei fazer algoritmos de redes neurais e artificiais, eu consigo colocar isso num chip para um robô, né? Um robozinho, nem que seja para ele levantar o braço ali, mandar um comando para ele. E aí fui para essa área, né? Acabei trabalhando numa empresa de engenharia de fundações, então acabei aprendendo uns cálculos de estimativa estequiométrica de fundações em engenharia, cara, umas viagens muito loucas ali, que tinha que aplicar esses conceitos de machine learning, tratamento de dados, para você gerar uma estatística e uma previsibilidade, né? Porque não são cálculos exatos. E aí pronto, juntou tudo. O meu robozinho foi um Lego, né, que foi do meu mestrado, foi um leguinho ali que não tinha Arduino ainda, né? Então era um Legozinho que ia para frente e para trás e deu, né? Numa placazinha ali no microchip. E a partir daí eu comecei a receber convites para participar tanto de congressos, né? Dando palestras, fazendo publicação. Tem 3 publicações internacionais, né, nessa parte de gamificação e inteligência artificial. E acabei recebendo em 2014, se eu não me engano, eu fiz um jogo, né, era uma gamification de educação ambiental. Estava no momento dos climas, né, da conscientização ambiental, e aí acabamos indo por esse lado. Era um jogo estilo um RPG de Super Nintendo, e aí depois saiu uma segunda versão toda em 3D, com a engine do Unity 3D, né, que é para fazer as modelagens, e acabei ganhando R$25 mil nessa brincadeira, né? Fui, né, despretensioso só para participar do evento, só que tinha uma premiação dos 3 melhores. E aí eu e o meu amigo lá de publicação acabamos recebendo essa premiação. E eu falei, cara, esse é o caminho, né? Se eu fui premiado nacionalmente com um monte de projeto legal, né, isso foi até em Fortaleza, na Info Brasil, eu vou continuar nessa área porque está dando certo, né? E aí continuei estudando, me aprofundando mais nessa parte. Acabei trabalhando na Engie, né? A Engie vocês devem conhecer. E aí o algoritmo de medição de cálculo de temperatura e pluviométrico, eu que fiz para a Engie. Eu digo eu porque fui eu e eu mesmo, né? Era eu keep. E aí eu tive que converter da linguagem R, que foi a primeira vez que eu lidei com R, né? Que era a linguagem mais do pessoal de machine learning mesmo, para fazer a conversão para Python. E aí o que esse algoritmo faz? Né? Ele funciona até hoje. Ele faz todo o cálculo e estimativa da previsibilidade dessa semana de chuva no Brasil como um todo. E isso incide onde? As bandeiras que você recebe lá na sua conta de energia. Então, por conta desse algoritmo, chega para você lá, olha, esse mês vai ser bandeira vermelha, esse mês vai ser bandeira verde, né? E aí, com isso, eles conseguem ter uma previsão de quais usinas eles vão ligar. Eólica,
hidrelétrica, nuclear, né? Porque cada uma tem um custo. E aí, com a incidência do custo, incide para você aqui na fatura. Que antes esses cálculos eram feitos na unha pelo pessoal de meteorologia. Né? Eu sempre me embaralho que da trava-língua, né? Meteorologia, isso aí. E aí, com isso, eles conseguiram. Eu não sabia que a Engie é dona da maior parte de usinas do Brasil. Eu achei que cada concessionária tinha sua, mas não a Engie que é a dona disso tudo. E ela é, por sinal, internacional, né? Eu descobri trabalhando lá. Foi isso aí. Estou até hoje nessa área e pretendo continuar até os meus dedos não funcionarem mais. Acabei de descobrir quem faz eu pagar mais energia agora, né? Na verdade, eu fiz a gente pagar menos. Porque antes eles faziam estimativas, né? Então, se hoje a vazão de chuva e a umidade relativa do ar ela está muito baixa, eles pegavam essa prospecção e já incidiam na conta. Só que de hoje para amanhã pode mudar, principalmente aqui em Floripa, né? Ó, ontem estava um solzinho. Hoje tá uma ventania maluca aqui que parece que tá vindo o terceiro ciclone. Então, com isso, eles conseguem ter essa previsibilidade melhor. Então, de nada. Não, perfeito. Foi, assim, tu até respondeu uma pergunta que eu queria muito te fazer, era justamente isso, né? Quais que tinham sido os seus principais desafios? Mas eu vou retomar essa sentença original, só mudando um pouquinho a intenção dela. Perfeito. No teu início, o que tu sentiu mais dificuldade para entrar nesse meio? O que tu viu, assim, dificuldade para encontrar informação, para descobrir algum tipo de mentoria? Em resumo, né, eu vou transformar essa minha pergunta justamente como uma orientação. Bruno, hoje se tu fosse justamente dizer para alguém que tem um interesse em começar na área, que dica que tu poderia dar de onde essa pessoa consegue uma informação bacana, onde que ela consegue fazer os seus primeiros testes? Como que tu acha que alguém que quer começar pode ser um bom caminho? Já que tu já trilhou isso e com certeza teve uns desafios muito grandes. Bastante. Bem, primeira coisa, usem o ChatGPT. Não, brincadeira, não usa não. Não usem. Isso daí, vou colocar um adendo aqui. Isso dificulta, como o Luiz falou, isso acaba dificultando o aprendizado, tá? Porque tudo que vem fácil transforma pessoas fracas. Então, a dificuldade que faz você dar um salto, né? Então, não acreditem que tudo... E vocês devem saber mais aí do que grande parte das pessoas, que nem tudo que é dito lá pela plataforma e pelo algoritmo é verdade. Então, peguem um atalho. Deixa eu até interromper um pouquinho para a gente pegar um assunto. Vamos pegar o pessoal aqui, vou só fazer um adendo aqui. Gente, tem sorteio de brindes para quem fazer a assinatura no nosso canal aqui no YouTube, tá? Ó, vai lá e ativa o sininho. Bruno, em cima disso, eu queria fazer uma pergunta, até uma matéria que saiu um tempo atrás, sobre o ChatGPT. Depois a gente volta ali no contexto, Gilbran. Mas um profissional, um arquiteto da Samsung, para poder fazer uma validação no seu código, ele pegou o código e jogou ali dentro do ChatGPT para poder ver onde é que estava errado. E acontece que a gente está no IA, essa IA acaba ajudando, pegando parte do código que um está vendo para poder ajudar outros e viralizou o negócio, abriu o código, algo que não poderia. O que você me fala disso? Então, até agora, por exemplo, vai ter uma parte do ChatGPT para empresas. Né? A gente não está criticando, né? Coitado do e está sendo auditado também, né? Isso eu vi uma notícia esses dias, que de fato começaram a avaliar e verificaram que tem muitas respostas falsas que são geradas ali pelo algoritmo, né? Então eles pediram até explicações da empresa, né? Se eles estavam cientes disso ou não e o que eles pretendem fazer para melhorar o grau de assertividade. De novo, né? O que acontece? Essas tecnologias elas vêm para ajudar, ok? Elas vêm para ser o quê? Nós aí que somos um pouquinho mais velhos. O Stack Overflow.
Ele é o Stack Overflow que vai responder para você especificamente o que você quer, né? E não, eu não vou ter que pesquisar nos fóruns ali para achar uma coisa que seja parecida com o meu problema. Só que tem pessoas que acabam levando isso ao pé da letra, né? E esquecem de grandes premissas, que uma delas é o quê? A segurança da sua informação. Você está colocando a sua informação, que é uma informação privada, em uma plataforma que o próprio nome já diz, está como open source. Cara, ela está aberta para qualquer pessoa utilizar. Então, a partir do momento que você coloca os seus dados lá, é aquela mesma história em que você preenche um formulário web. Você coloca o seu CPF, seu e-mail, seu nome completo, seu endereço, seu tudo. Você está ciente de que aquelas informações elas podem muito bem para um banco de dados aí de informações de alguém, porque isso vai ter que ser armazenado, né? E ele é da área, né? Vamos pegar o conceito do arquiteto. Ele é da área, então ele devia saber mais do que ninguém que aqueles dados sensíveis não deveriam ser colocados lá, né? Não, perfeito. Ô, Bruno, deixa eu só aproveitar, então, só para até para comentar, que nós já estamos com um público bacana aí acompanhando pelo chat, tá? Então, valeu mesmo, pessoal. E lembrando o recado do Luizão, tá? Não esquece de se inscrever no canal para ajudar, né? Compartilhar aí com o pessoal que sempre ajuda, sempre apoia também, beleza? Mas voltando ao nosso assunto lá, Bruno, para contextualizar mesmo, cara, estávamos comentando, tá? Quero começar. Chat GPT, então a gente já sabe que use com parcimônia. Exato. Beleza. Mas tá aí uma fonte segura de informação. O que tu acha? Show. Bem, eu falo que para essa área, tá? Essa área específica, eu sempre brinco com todas as pessoas que querem ir para essa área, brinco com meias verdades. Se você fizer um estudo individual sobre o assunto, a sua curva de aprendizado ela vai ser lenta. Lenta por quê? Porque existe uma grande diferença entre você trabalhar com inteligência de máquina e você fazer um software corporativo. Você fazer um site e uma telinha de cadastro. São coisas totalmente diferentes. Né? Totalmente diferentes por quê? Ali eu deixo regras pré-moldadas esperando determinadas informações para tomar uma ou mais decisões. Beleza? Só que essas decisões são o quê? Os ifs e elses da vida ali. Se mandar isso, eu faço isso. Se mandar isso, eu faço isso. Quando você trabalha com a parte de machine learning e inteligência artificial, que bem vocês lembram lá da nossa palestra, existem várias etapas antes de você chegar numa inteligência artificial. Quando você trabalha com isso, você tem que entender que você não tem o domínio, né? Você não terá o domínio do trânsito da informação. Aquela informação ela vai ser programada a primeira vez e a partir daí ela meio que vai ter a sua autonomia própria. Né? Ela vai ser o quê? Eu tenho uma criança que não sabe nada, eu fui e ensinei para ela. Ela vai decidir como ela vai absorver aquela informação. E no final de tudo, o que vai acontecer? Ou ela vai dizer, não, realmente concordo com o que você disse que era a verdade absoluta, ou ela vai dizer, ok, mas eu não concordo. Eu aqui na minha análise, né, pensem assim, a inteligência artificial, exato, ela funciona desse jeito. Na minha análise, não é bem assim, o resultado é esse. Então, você não tem o controle. Então, são duas coisas totalmente diferentes. E aí, a primeira coisa que você precisa estudar entra num curso específico para você pegar a teoria do machine learning, pelo menos. Programação, subentendo que você já sabe, né? Você sabe fazer um cadastro de clientes. Mas entre num curso de machine learning, por quê? Lá você vai aprender conceitos de... Lembrem lá da nossa palestra, em que eu tive que fazer analogia com o funcionamento de um cérebro. É basicamente isso que você tem que entender. Né? O cérebro ele funciona de determinada forma e você tem que reproduzir aquele funcionamento. E, com base na estrutura que você montou, as decisões e o aprendizado ele vai seguir de uma forma diferente. Eu posso mandar um oi e ele dizer oi. Eu posso mandar um oi, um mesmo oi, e ele falar oi, o que você deseja? Já é outra coisa.
entendeu? Sim. Então, são coisas diferentes. Então, faça um curso. Eu quero aprender sobre gamification. Mesma coisa. Estude os conceitos dos jogos. Pegue lá o que é um jogo, quais são os pontos relevantes para se fazer um jogo ser interessante. Porque para que um jogo seja jogado, ele precisa ser interessante. Se você tem um enredo, uma história fraca, se você tem o senso de recompensa fraco, ele vai ser um jogo que não vai ser considerado. Então, estude mesmo sem querer pegar atalhos, porque você vai receber um trecho de código que faz o quê? Ele me responde a minha pergunta. Porém, você não tem o conceito e a teoria por trás, que é o background. Sim, isso de estudar é estudar. Não é só usar o jogo na prática, tá, galera? É estudar mesmo, é lá ver. Exatamente. Não é só jogar, não, tá? Exatamente. Só para deixar claro. Deixa eu fazer uma pergunta totalmente fora do contexto aqui. Entrevistas, processos de RH, por exemplo, hoje, principalmente no remoto. As empresas já estão adotando algo para o cara, por exemplo, não ir direto fazer uma pergunta no chat GPT, já responder lá e sair, passei, fiz tudo certinho? Então, isso daí é até uma preocupação de fato, né, que a gente precisa se munir, porque antes tinha o quê? Tinha a entrevista e era bloqueado um formulário, né, das perguntas e respostas para que você não pesquise, né, não pesquise um possível resultado ali. Então, hoje, isso é uma preocupação adicional, que realmente foi um ponto interessante você comentar, que nós precisamos começar a ter, né? Mas, como é que nós conseguimos administrar isso? Hoje, para você ter um resultado do chat GPT da vida, ele leva um tempo para processar a sua pergunta. Então, nesse meio tempo, nós conseguimos, até mesmo na fala, exemplo, se eu estivesse conversando com vocês agora e lendo, né, uma resposta de um chat GPT, a gente consegue ver que não tem a entonação de uma explicação. Você está simplesmente falando algo leitura, que está escrito em algum lugar. Exato. Sim. Então, hoje eu vejo que preditivamente o que a gente consegue fazer é isso, né? E ter a noção dos conhecimentos mais específicos. Por exemplo, quando você faz uma pergunta para um processo seletivo, o que é um padrão, sei lá, DAO? Aí o cara vai dizer, o padrão DAO, tecnicamente. Isso você pega de um chat GPT da vida. Ok, agora no contexto tal, me aplica esse padrão. Onde é que eu aplicaria? Entendeu? É por isso que eu digo que ele te dá a resposta, só que você não consegue justificar aquilo. Você não consegue explicar. Né? Você consegue fazer o Ctrl+C e Ctrl+V. Mas agora me justifique teoricamente por que está sendo utilizado dessa forma e quais seriam as outras 3 alternativas que eu teria. Pronto, ferrou. Né? Então, por isso que, de novo, falo para o pessoal que está começando, não confie na ferramenta, até mesmo porque amanhã ela pode ser descontinuada. Isso já aconteceu com um monte de ferramentas. Né? Quando começarem a vir as limitações, os bloqueios, ferrou. Então, o que eu sempre aconselho? Vá para o bom e velho estudo, videoaula, curso, né? Porque muita gente diz, hoje em dia, para ser desenvolvedor, ninguém mais vai precisar fazer um curso superior. Ok, você consegue ser um desenvolvedor em que eu sei que eu ponho um tijolo, ponho cimento e ponho outro e pronto, fiz um muro. Mas ele não vai ter o conhecimento de como eu faço para garantir que esse muro seja firme e consistente, que ele não esteja curvado, que não corra o risco de cair, o que eu vou receber para deixar ele plano e que eu garanta que aquilo ali vai funcionar da melhor forma possível. Né? Se não, se fosse assim, a gente pode pegar uma IA e colocar ali, olha, eu quero fazer uma planta baixa de uma casa. Eu virei engenheiro, vou chegar lá, faz isso aqui. Eu preciso pegar um gancho no teu comentário, Bruno. Eu preciso pegar um gancho no teu comentário. O que acontece? Hoje a gente vê... Nossa, tu falou uma coisa agora que é muito vívido, né? É muito real e extremamente recorrente. Tu também nota falta de base? Isso tem sido um assunto recorrente até nas nossas conversas, né, Luiz? A falta de base dos profissionais. Então, tu também observa isso e vê essa necessidade de não só o apoio
de IA, mas sim, né, a informação sedimentada, aquela informação de fato vívida, né, que a pessoa tem o conhecimento de fato da área, que ela consegue agir com liberdade. Tu também observa que existe essa necessidade, e respondendo já até uma outra pergunta que eu ia fazer no futuro, isso a IA não vai conseguir substituir, né? Isso, infelizmente, não vai ter o que fazer. Antes do Bruno responder, claro. Eu acho assim, se isso continuar nessa tendência, talvez até essa bandeira que eu levantei aqui dos processos seletivos, eu acho que se continuar assim, por exemplo, e a falta de base, realmente, o Gilbran sabe o tanto que a gente pegou no pé de colaboradores nossos, parceiros, para estudar. Cara, você está na hora de TI, meu amigo, tem gente que você ir embora para tua casa e ligar a televisão lá e não fazer nada. Eu tenho algo que eu sinto bastante, e foi escondendo uma entrevista que eu vi uma vez, assim, você entrou numa empresa. Se você, durante 2 anos, você não se qualifica, dentro da empresa você está fora do mercado de trabalho. Para fora, então, você está ferrado, né? Aí a preocupação agora, por exemplo, com parte de IA, uso de ChatGPT e outros que estão vindo por aí, é se o processo seletivo não vai ser tão difícil quanto uma certificação. Porque a gente sabe quanto é difícil, exige mais, a pessoa tem que saber mesmo, não tem cola, é um ambiente todo monitorado, um ambiente tudo regrado, onde você não pode olhar para o lado, ergueu a mão de qualquer jeito, o cara já está te falando inglês ali. Isso mesmo, isso mesmo. Será que o processo seletivo ele tem essa tendência para esse passo, ou não? O pessoal pode... ainda vai conseguir fazer algumas coisinhas aí. O que você acha? Como que é o futuro do processo seletivo para essa parte? Está saindo um pouquinho do foco do nosso contexto aqui, mas acho que é bem para acordar algumas mentes aí que realmente precisa estudar, não é só... Sim. Rapaz, da CD2 o processo é bem complexo, viu? Então, quem tiver aí para entrar aqui na empresa, para conseguir nos, vamos dizer, passar a perna, tá difícil. Por quê? Se nós temos um processo seletivo em que você precisa fazer uma aplicação, que vai ser o grande ponto que a IA ela vai acabar sendo o coringa, né? Antes, as empresas faziam o quê? Você entregava ali, por exemplo, o seu código, coloquei ali, tá ali, aí você pegava, executava, beleza, tá funcionando, o cara fez, show de bola, valeu, tá contratado. Hoje, como é que isso deve funcionar, na minha visão? Fiz o código, o cara fez, show de bola. Volto fazer agora uma batida de retorno, né? Vamos aqui, beleza, eu vi ali que funcionou, show de bola. Tenho umas perguntas sobre a estrutura que você criou. Vamos aqui. Eu vi que tem uma estrutura ali, papapá. Me mostra ela e me diz por que foi feito daquela forma. Você já pega o cara aí, porque ele não vai saber nem do que você está falando. Cara, que estrutura é essa que o cara fez? Né? Você não vai chegar, olha, lá na classe e tal. Não, olha, eu vi que você fez uma regra ali que para fazer um tratamento de exceção no banco de dados. Abre essa classe aí para mim e me explica por que foi feito daquela forma. Pronto. Por que você escolheu isso, né? Isso. Não, perfeito. E até, acho que emendando até na tua fala, Bruno, e não sei se eu estiver equivocado, mas imagino que o que vai acabar acontecendo é justamente isso, né? A gente vai ver que em todos os ramos de atividade, na verdade, o profissional ele vai precisar se adaptar. Então, mesmo os profissionais de RH, os profissionais que lidam com contratação, justamente vai iniciar essa necessidade de eles entenderem como que interagir com esse prospect, com esse candidato, né? E justamente testar isso, não só na TI, né? Em outros ramos de atividade a gente já começa a observar também, já vê notícias de advogado utilizando para fazer documentação, para fazer processo, enfim. Então, acredito que o mercado todo ele foi impactado já, né, de dada forma, e vai precisar se adaptar. Então, isso que você está falando é não só para o mercado de TI, né? Acho que é para todo mundo. Acho que é geral. Exatamente. Só que o que eu vejo que é o grande... Para nós que somos os antigos e realmente estudamos e aprendemos do formato antigo, né? O que eu vejo é que
E isso já está acontecendo, né? Eu acompanho o jornal, eu vejo que já está acontecendo, que a prospecção daqui a uns anos é diminuir ou ficar sem profissionais de determinadas áreas por conta do quê? Do foco diferenciado, né? E o que é esse foco hoje, né? Ser influencer ou ser youtuber ou gamer. Né? Você conversa, é isso que a garotada, grande parte, está querendo hoje. E o que é o novo se jogador tornou? de futebol, né? Exato. E o que o estudo, a faculdade, ela se tornou? Ela se tornou uma coisa que você vai gastar na cabeça dos mais novos, você vai gastar muito tempo para viver trabalhando num negócio chato e ganhar pouco. Basicamente isso. Esse é o contexto hoje de um estudo universitário, né? Porém, é aquela coisa, a oferta e a procura, né? Quanto menos profissionais qualificados você tem, a oferta ela fica maior. E aí, onde é que a gente entra? Nesse contexto, né? Já que as novas gerações não querem, nós queremos. E aí, por falta de profissional, a gente consegue ter barganhas diferentes. Por quê? Porque a empresa, vamos pegar uma fintech da vida, né? Trabalhei bastante em fintech. Fintech, cara, ela precisa de uma pessoa que ela vá para uma banca onde tem 10 arquitetos, cada um de uma área específica, arquiteto de solução de software, arquiteto enterprise, e você defenda a sua solução, os prós e os contras e por que você quer seguir com aquele caminho. E se a maioria der o ok, aí sim a sua ideia ela vai para frente. Se não, se você não tiver argumentos, então, uma coisa que eu costumo falar, não se preocupem vocês aí, que são velha guarda. Que são velha guarda. Cara, todos nós vamos continuar tendo as nossas oportunidades e até mais, né? E o que a gente pode fazer é continuar pegando a nova geração, que eu até esqueci qual é essa geração agora. Não sei se é XYZ. Por aí. Eu sei que tem as gerações. Pegar a nova geração, por exemplo, eu vou pegar meu filho e eu vou desde pequeno, né? E colocando na cabeça dele que, cara, tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que virar moda, você tem muita gente já atuando e para você ser o destaque, você tem que ser o melhor, né? Então, vá pelo lado dos estudos. Se você não quiser também, ok. Mas a gente fez a nossa parte, né? Porque a hora que não der certo, ou vai que dá certo, né? Acaba virando o melhor. Eu e a minha esposa, a gente sempre brinca que é o seguinte, você quer virar, sei lá, influencer, youtuber? Ok, mas primeiro faça uma faculdade, que aí depois você está liberado para fazer o que quiser da vida. Né? Porque, querendo ou não, quando você chega no ensino superior, a gente não aprende só sobre a nossa área de atuação. A gente aprende sobre o conceito geral, como a globalização funciona. E aí você acaba abrindo a sua mente, né? Que os estudos não são só brincadeira, uma fórmula de Bhaskara e aquilo ali deu, só preciso tirar uma nota alta. Não, você acaba pegando as minúcias do porquê fazer aquilo, né? E aí, de novo, é direcionar. Se não quiser, ok, mas nós estamos aqui para barganhar as milhões de vagas que vão ficar aí disponíveis no mercado. Não, perfeito. Eu vou, antes até da próxima pergunta do Luiz, eu queria justamente só fazer um paralelo nisso que tu falou, né? Tu falou antes de gamificação, né? Cara, mas é justamente isso, né? Nada mais é do que a gamificação da própria vida. Percebe? Tudo aquilo que tu conquista fácil no jogo, tu também perde. Exatamente. Então, tu precisa, de fato, um desafio mais complexo, um desafio que realmente exceda os teus limites, ele com certeza vai te dar mais XP. Exatamente. E você vai se diferenciar em relação a todos os outros milhares de jogadores ali. É exatamente isso. Então é isso. Legal, cara. Que bate-papo, né? Acho que isso vai durar aí umas 2, 3 horas, porque a gente não para quem todos sabem, acho que tem ideia, a gente faz um roteiro e tenta seguir ele, mas a gente sabia que ia sair fora da curva, né? Eu vou entrar aqui de novo no roteiro, porque assim, tem muita pergunta aqui. Vamos lá, vamos tocar. Daqui a pouco a gente vai abrir, já tem muita pergunta ali. Tem no chat. Um amigo nosso, Micael, que está me cutucando aqui. Faz a minha pergunta. Segura, Micael, já. Segura o coração. Agora, assim, voltando aqui dentro do nosso contexto, eu te pergunto o seguinte. Inteligência artificial e gamificação.
quais são os benefícios dessa combinação? Tá, perfeito. A inteligência artificial ela faz parte da gamificação. Só que a gamificação ela não necessariamente precisa de uma inteligência artificial, né? E aí, o que eu quero fazer a analogia? A gamificação ela veio do conceito de você tentar aplicar a ideia dos jogos, né, que é os 8 pilares de jogos, para você aprender no processo de aprendizado. Né? Tem muita gente que confunde a gamificação é jogar. Não. Né? É você ter um intuito em que... Vamos pegar um exemplo simples. Uma gamificação para você treinar os seus funcionários, né? No formato de atendimento. O que vale mais? Eu pegar um PDF com uma lista de passos. Olha, se acontecer isso, você tem que dizer: olá, senhor, bom dia, como você está? Tudo bem? Se o cara estiver estressado, você fala isso. Se não, você fala isso e direciona um call center da vida, né? E é diferente de quê? De você ter uma interface gráfica onde você tem o seu avatar e você vai executar aquele processo simulado. Um grande exemplo, pegando o que é utilizado hoje, são as cabines lá dos exames de simulação do Detran. Né? É divertido? É. Mas ele tem o seu bônus e o seu ônus. Né? Ah, legal, eu vou ali, eu posso bater o carro. Ok, se bater o carro, você já está reprovado. Então, entendeu que não é simplesmente uma brincadeira. É uma forma de você fazer uma alusão simulada de um procedimento para ver se, de fato, você, tirando a teoria, na prática, você está apto. Então, a gamificação é isso. E aí, para que isso funcione, você precisa o quê? Motivar. E como é que você motiva? Você premia os melhores. Por quê? Porque senão eu não vou fazer. Ah, para que eu vou fazer isso se no final o que eu ganho? Ah, não ganha nada, ganha uma estrelinha. Não. O que você ganha? Se você estiver entre os 3 melhores do ranking, os 3 melhores vão receber um aumento. Pronto. Todo mundo vai querer fazer o processo de gamificação e vai querer estudar e vai querer ser o melhor. Né? Então, quando você premia e você tem o senso de que eu vou ser colocado como o ranking do melhor, eu me interesso para fazer. E por que esses conceitos eles acabam se juntando? Né? Eu consigo aplicar uma inteligência artificial numa gamificação. Porque para que eu tome essas decisões, para que o jogo ele consiga me pontuar e ranquear e gerar as estatísticas, né? Até mesmo para quem é reprovado. Ah, você não foi melhor, tente outra vez. Porém, segue aqui as estatísticas de tudo que você fez e o que você precisa melhorar. Eu preciso de um algoritmo, né? Eu preciso de uma machine learning para fazer essa análise de dados, pegar a estatística de todo mundo e dizer, cara, tá aqui, ó. O seu comparado com os demais ficou tantos por cento nisso, e você precisa melhorar A, B e C. Né? E aí o processo de aprendizado ele vai sendo evoluído. Né? Então, basicamente, a aplicação dos dois ela é legal, justamente para você ter essas estatísticas e ter o processo autômato de aprendizado, porém, um jogo ele pode também ser constituído de FIELS, só que no final eu só sei que o cara ganhou e o outro ganhou. Mas quem foi o melhor dos dois? Como é que eu consigo medir se os dois foram vitoriosos? E se os dois tirarem a mesma pontuação? Como é que eu sei quem foi melhor que o outro? Desempate. Exato, exatamente. Não, excelente, cara. E, não, isso que tu tá falando é muito legal, porque assim, só, até pra galera entender, deixar bem claro, gamificar não é só tu deixar a tua aplicação, o teu software bonitinho, mas consegue aplicar isso até fora desse mundo de software, né? Tu consegue aplicar no mundo real. Exatamente. Quem nunca chegou numa loja, o funcionário do mês, né, ter um ranking de vendas, essas atitudes, essas ações, tudo isso usa de pilares e conceitos de gamificação. Uhum. Isso, né, Bruno? Exatamente. Cara, muito legal. Bom, e nisso que tu tá falando, preciso efetivamente citar essa pergunta, que eu acho que ela embasa tudo isso que a gente está falando, né? Que é basicamente o que acontece. A gente tem esse cenário agora, como a gente começou a nossa fala, tudo girando em torno de IA, todo mundo falando agora, tá tudo acontecendo agora, tá? O que tu vê, Bruno, assim, na tua visão a curto, médio e longo prazo de tendência? O que tu enxerga, assim, quais os próximos passos, tu como profissional, como especialista da área, tanto de machine learning quanto gamificação, o que enxerga que o mercado vai buscar
né? O que vai acontecer? Os próximos grandes saltos que a gente vai observar vai ser na área da saúde, vai ser na... Como que tu enxerga os próximos anos, assim, Show. Eu gosto de colocar os pontos e os contrapontos, né? Os pontos positivos, eles serão as aplicações de inteligências artificiais em todas as áreas, né? Nos principais âmbitos. Esses são os pontos positivos que vão nortear o quê? Processos repetitivos, né? Isso o software já faz, mas ele não consegue facilmente gerar métricas e tomar decisões. Você precisa olhar os resultados e dizer, beleza, o software disse que é isso aqui. Né? Exatamente. E aí, as inteligências artificiais, elas vão fazer o seguinte, elas vão proporcionar que, além de eu gerar as minhas estatísticas e executar os processos repetitivos de forma automática, eu já consiga gerar possíveis soluções para os problemas que foram encontrados. Vamos pegar na área financeira ali, sei lá, de mercado financeiro. Os algoritmos vão rodar e vão dizer, olha, com as minhas execuções, que isso hoje quem faz são os analistas financeiros. Com as minhas execuções do mês passado, em comparação com esse mês, e com base nas métricas que eu obtive de aumento e queda de ações, creio que existe a probabilidade de 70% você investir nesta ação, porque ela daqui a 5 dias tem grande probabilidade de subir. Né? E aí, isso é um resultado que norteia para que elas vieram. Elas vieram para jogar esses resultados, mas para que eles sejam analisados por especialistas. Então, tem muita gente que fala, a inteligência artificial vai roubar nossos empregos. Não, nunca. Porque existe uma coisa que as pessoas têm que nenhuma máquina vai ter. A máquina ela é 0 ou 1. Ela ou é ou não é. Ela não vai ter o que a gente tem, que é o que deixa a gente diferente de qualquer animal dessa terra, que é o bom senso. Né? Apesar de eu ter esta estatística, porém, eu tenho que ter o bom senso em aplicá-la. E não simplesmente, passou que disse que é isso mesmo. Então, beleza, eu não vou nem criticar. E aí acontece totalmente o inverso. Esse algoritmo não presta. Não. Ele lhe deu uma estatística e uma probabilidade de 70%. O que aconteceu foram os outros 30%. Só que os 30% ele não vai te passar. Ele vai te passar um caminho feliz, mas ele não vai te dizer os riscos. E os riscos, o que norteia os riscos? Cara, eu tenho 70% aqui. Eu, como analista financeiro, se o cara investir e der os 30%, eu vou perder tantos milhões. Não vou arriscar. Esse é o bom senso. Sim. Né? Coisa que as máquinas não vão ter. E outra coisa, né? Na verdade, isso responde o que a gente estava falando até mesmo sobre o chat GPT da vida. Né? Ter o bom senso em pegar o atalho, pegar o consultor, né? O que é que você acha sobre tal assunto? Ele vai dizer, beleza, agora eu vou pegar, vou analisar e eu vou tomar a minha decisão com base no que você falou para ver se realmente eu concordo ou não. Né? É isso que deve ser feito. Esse é o uso correto. Quem usa considerando que a máquina está 100% certa, está 100% errado. Né? Ela é uma forma adicional de você acelerar algumas etapas do processo, mas não você levar aquilo ao pé da letra que está correto. Porque uma coisa é uma pessoa ter a margem de erro. Você consegue chegar depois, Gilbran, cara, aquilo que você me falou não deu certo, talvez realmente eu me equivoquei. Você não vai chegar lá com a máquina e dizer, cara, você não estava certo. Ele vai dizer, oi, tudo bem, não entendi sua pergunta, pode repetir? Perfeito. Dane-se. Né? Legal. Perfeito. Bruno, quais são, por exemplo, as tendências atuais e também as futuras da IA na criação de jogos e experiências que você tem disso? Uma grande experiência que é tendência, tá? Lembrem lá da nossa palestra de novo, pessoal. Tem uma palestra aí que quem não estava lá, desculpe, perder, tá? Mas vai ter outra e daqui a pouco o pessoal vai fazer a divulgação para vocês. Lembrem lá que foi criado um avatar do Luiz,
né, para responder e fazer uma brincadeira lá. Essa é uma das grandes tendências, né, que hoje nós utilizamos muito o jogo de pergunta e resposta. Tem um carinha que era chamado Akinator, né? O Akinator era o cara que adivinhava algumas coisas aí. Nada mais ele tinha um algoritmozinho ali de probabilidade para dar respostas específicas. Então, hoje nós utilizamos muito dessa forma. Só que, na verdade, ela pode ser utilizada para quê? Não sei se vocês viram, pegando para o lado nerd, a série da Invasão Secreta. Toda a abertura da série ela foi feita com a IA. Né? Jogaram um contexto e disseram, cria uma abertura da série tal que vai nortear a nível de alienígenas, papapá. Foi lá e criou um vídeo de abertura em 3D. Então, a grande tendência é justamente isso, a parte visual, né? A parte de avatares, a robotização, que antes era uma coisa complicada, né? Pensem na complicação que foi criar uma Alexa, né? E hoje você tem uma grande facilidade de fazer isso. Né, de fazer a transcrição de texto para áudio, de transcrever áudio para vídeo, de criar imagens, né? E isso ele gera até uma discussão e uma abertura. De novo, as pessoas elas pegam essas tecnologias, essas tendências e elas são muito boas para usar para o lado errado, né? Para as coisas ruins. Verdade. Hoje você tem ali sendo criado lá na Universidade de Cambridge ou Harvard, né, toda a parte de deepface, né, que é onde você... Aqui na nossa chamada, eu coloco a cara do George Clooney. Né? Eu consigo, em tempo real, botar o George Clooney falando aqui. Já coloquei, tô bem parecido, né? Mas só que ele tá com os cabelos brancos, eu peguei uma versão um pouquinho cabelo preto. Eu sou mais jovem dele. Isso, um pouquinho mais jovem, não era todas aquelas Coca-Colas ali. Então aí você pensa, isso gera o quê? Uma abertura para novos golpes. Você pega, por exemplo, a mãe de qualquer um, a avó, não sei o que, eu tô precisando de dinheiro, papapá, show. Aí o que são instruídos? Não, manda uma foto, liga a câmera para ver se é você mesmo. Pronto, liguei a câmera, sou o filho da pessoa. Aí quem tem menos instrução, até mesmo a gente, num desespero, pode acreditar que é verdade. Né? Então isso abre um leque para novas tendências de problemas e não só soluções. Né? Brasileiro é bom para fazer isso. Eu vi que teve um cara que ele criou, ele pegou a IA, né? Ele pegou ali o motor da OpenAI e ele criou um trojão automatizado para sair botando vírus nas máquinas. Então você diz lá, cria para mim um vírus, papapá, ele vai lá, cria, já hospeda e pronto. Né? Então, é como um remédio, né? Todo remédio, quando ele é usado de forma incorreta, ele vira um veneno. Então, isso daí é o que a gente precisa, daqui para frente, começar a se policiar, até mesmo porque, assim como podem vir coisas boas e virão coisas ruins também. E a gente precisa e tem um papel de se atualizar. É igualzinho ali Exterminador do Futuro, a rebelião das máquinas, o Matrix, né? Um belo dia pode ser que, apesar de ser uma ficção, mas hoje existe uma probabilidade de daqui a uns anos isso aconteça, né? Se for uma tecnologia de fácil acesso. Perfeito. Cara, tu falou uma coisa muito, muito sensata agora, né? Em função de segurança. Né? A gente tá, justamente, as pessoas cada vez se expondo mais informação. E uma foto inocente no Instagram, como tu falou, ela pode ser utilizada junto de um artifício desses com deepfake, com inteligência artificial e pode fazer um estrago muito grande na vida das pessoas. E aí eu preciso fazer essa pergunta justamente nisso. Da mesma forma que existe uma leva gigante de profissionais trabalhando para fomentar cada vez mais o setor de segurança da informação, também existe uma leva também infinitamente grande de pessoas fazendo o exato oposto. Então, a gente imagina justamente isso. Da mesma forma que todo o restante do segmento de desenvolvimento também pode acabar sofrendo uma aceleração justamente em função do uso dessas inteligências, auxiliando até, como a gente estava comentando, né, auxiliando no trabalho braçal, a segurança da informação a gente
também imagina que vai sofrer um impacto muito grande, já está sofrendo e vai sofrer um impacto ainda maior nos próximos tempos do que a gente consegue observar. E Bruno, tu consegue ver, por exemplo, como que isso vai acontecer? Existe alguma projeção? A gente já consegue identificar? Eu sei que aqui eu estou falando quase de futurologia, né? Porque é muito complicado de conseguir conceber isso com exatidão. Mas justamente no intuito de como que tu enxerga que a inteligência artificial ela pode, de fato, contribuir para o aumento da segurança ou a redução dela? Como que tu acha que isso... Como pode ser essa relação entre segurança e a falta dela? Perfeito. Um dos grandes problemas hoje, né, é como acontece com todo tipo de tecnologia e inovação. Por ser uma coisa fora da curva, vamos dizer assim, ela é difícil de ser avaliada para a criação de políticas públicas e limitações, né? Falando um pouco já de globalização mesmo. Isso aconteceu também com o quê? Bitcoin, criptomoedas no geral, né? Lembra que quando teve o boom, ela foi até proibida em alguns países, porque não tinha como, além de garantir que aquilo eram operações seguras, de ter todo o processo de segurança e validação, taxação e o que seja. Então, para a inteligência artificial, né, quando se tornar uma coisa rotineira e corriqueira, precisam ser aplicadas políticas públicas específicas, né, que podem ser a nível global ou podem ser a nível do próprio país, né, assim como a gente tem a LGPD aqui. Então, isso vai acontecer devido a várias empresas estarem fazendo experimentações e vão começar o boom e a corrida armamentista, só que focada nas IAs. E aí isso, em algum momento, pode perder o controle. Por quê? Porque eu não tenho como limitar até onde e qual tipo de informação ela pode transitar para que aquele escopo e para aquela solução seja atendida. Exemplo, vocês já pensaram hoje, é desenvolvida ali em cima da OpenAI, sei lá. E aí chegar lá a empresa, um funcionário sabendo desses furos, desse não controle, chegar lá, gostaria de saber quais as informações do cliente tal, nome da mãe, CPF, endereço, papapá. E se você tiver informação, vamos pensar num banco. E se você tiver a informação, me passe qual o dígito da agência e conta e a senha para eu fazer uns testes. Pronto. Ele vai retornar, porque ele tem essas informações, só que em nenhum momento foi pensado em até onde eu posso abrir essas informações. Sim. E isso é uma coisa que lá nos Estados Unidos já estão começando a rever. Por quê? Porque não existe esse tipo de até onde eu posso ir e o que eu posso fazer. E isso vai dar muito pano para manga ainda. Antes até da gente continuar, Bruno, até te interrompendo, desculpa que eu preciso atender um pedido, que recentemente, agora, o pessoal descobriu o meu segredo, na verdade, né, que o pessoal acha que sou eu de verdade. Na verdade, o que acontece? Ele tinha que aprontar um, né? Esse Gilbran. Ele tá lá em Paris hoje, pra quem não sabe. Ele deixou só o avatar já pré-programado aqui para... Deixou, né? Então, na verdade, é a forma verdadeira. Entendeu? Então, é isso aí, galera. Então, é um guaxinim, né? Faltou aquela risadinha de reprovação. Não, que isso, cara. Não, isso eu tô brincando. Deixa eu voltar aqui, Mas não, então, só uma brincadeira mesmo. Mas, voltando à pergunta ali, e realmente é isso que o Bruno falou, eu acho que fica de alerta, né? Fica de fato de alerta, que, cara, a gente tem bastante coisa mudando, né? E a gente precisa retomar cuidados que as pessoas acabam deixando de tomar por vezes, né? Então, acho que fica um alerta aqui, inclusive, para a gente monitorar melhor as nossas próprias atividades e, principalmente, monitorar a atividade de filhos, monitorar a atividade das crianças, né? Uma foto inocente, ela pode não ser tão inocente, ela pode ser usada
de maneira indiscriminada e acho que fica um alerta importante, né? Então, da mesma forma que muito rapidamente ali a gente consegue fazer a substituição de uma imagem, aqui, claro, eu utilizei um guaxinim, mas é como tu deu o exemplo, é muito fácil, né, trocar por uma outra pessoa. E se fazer passar por alguém hoje em dia, simulando voz e imagem, começa a se tornar fácil demais, né? Então, a gente precisa realmente, e fica aí o desafio até para as equipes de desenvolvimento justamente, né? Buscar mecanismos e formas de detectar o que foi uma imagem editada por IA, o que é uma voz sintetizada e tudo isso, né? Então, eu acho que fica um alerta importante. Exatamente. Cara, que dá um pouquinho de medo às vezes, não dá? Dá. Ó, por exemplo, essa live, essa transmissão que a gente está fazendo, o que garante que isso não está sendo monitorado por alguém em algum lugar? Mas não era? Opa, peraí. Você tem que mandar um e-mail aqui. Desculpa, galera. Só um pouquinho. Ô, Bruno, os maiores desafios e preocupações relacionadas à segurança da informação que utiliza a IA hoje? Esse é um dos maiores, né? A qualidade e a limitação, até onde eu posso absorver e expor informações, né? Porque hoje, bom, de novo, tudo que é open source é uma desgraça. Tudo que é open source, né? Já está dizendo é open, né? Exato. Então, isso deve ser tratado com, apesar da gente estar brincando, né? Mas com uma seriedade, porque é um negócio que a gente não consegue medir ainda até onde ela pode ir e o que ela pode fazer com aquela informação. Um exemplo simples. Para todo o algoritmo de ML, de aprendizado de máquina, ele vai aprendendo e melhorando de acordo com os dados e a interação que você vai tendo, né? O que garante que a disponibilização do motor da OpenAI no chat GPT para as pessoas brincarem não é justamente para isso, para adquirir informações on demand das pessoas, e não só o que eles já pré-programaram, né? E aí, com isso, de novo, são empresas ali que, além de ter essa ferramenta, essa brincadeira séria, elas também são empresas que detêm ali grandes nomes de mercado, grandes marcas, e elas podem justamente estar disponibilizando isso para pegar informações para saber o quê? Direcionar determinadas coisas para aquela pessoa. Essa pessoa, assim como o Google funciona, né? Todo mundo sabe aqui, na área de tecnologia, que o Google ele direciona as coisas de acordo com o que a gente pesquisa, são os nossos interesses. Então, o que garante que a IA, por ela estar disponível ali, o intuito não é exatamente esse. E como é que eu consigo cobrar isso? Eu não consigo. É aquela famosa, olha, está aí, é por sua conta e risco. O uso e o choro é livre, né? Então, cara, esses são os principais problemas aí que a gente vê a curto prazo. Tem algo bem legal, eu tenho visto muita gente falar isso ultimamente, que é, por exemplo, tanto o Facebook, Instagram, o pessoal instalou, deixa lá o microfone não autorizado e tá ali no bate-papo com um amigo, quero comprar uma churrasqueira. Ele abre o Instagram dele, passa um pouquinho e tá lotado de anúncios. Exatamente. A cada dia mais recente. Lógico, tem um IA trabalhando por trás de tudo isso, mas até onde a privacidade está sendo corrompida, não sei se é a palavra certa, né? Está sendo respeitada, já que a pessoa falou, não quero, o segundo plano não é para utilizar. Eu já marquei para não utilizar o microfone. O que você acha desse assunto? Saindo do roteiro, hein, Gilberto? Não, mas isso é uma verdade, né? São coisas ali que acontecem que, por exemplo, a gente está nessa call aqui agora, né? O que garante que essa gravação ela não está sendo armazenada em algum lugar, né? O que garante que a gravação ali do YouTube ela está encriptada para evitar que determinadas coisas ali fujam do controle? Nada garante, né? De novo, são coisas abertas, né?
tudo que é aberto, você acaba assumindo por conta e risco o uso, né? E aí, por ser aberto e de determinado fato, você não ter uma rentabilidade sobre aquilo, você precisa, de alguma forma, fazer aquilo ficar rentável. Eu não vou deixar as pessoas utilizarem sem eu ter retorno nenhum. O que eu vou ganhar com isso? Né? E aí existem essas minúcias que são feitas, né, sem o nosso consentimento ou até mesmo sem o nosso conhecimento, que realmente fazem total sentido. Né? Tanto que, se eu pegar aqui, hoje os notebooks vêm com o negocinho aqui para travar a câmera. Porque o que me garante, né, vem com a telinha aqui, o que me garante que, de fato, apesar dele estar desligado, ele não continua ali monitorando de alguma forma. Então, sim, tudo isso a gente precisa se atentar. Eu estava vendo também, às vezes, você está falando e eu tenho a Alexa aqui, ela está desligada da tomada. Por quê? Porque, às vezes, você está falando e você vê que ela está ali, com a luzinha, ou seja, você não falou com ela nem nada, mas ela está captando tudo que você está dizendo, né? Querendo ou não. E aí você acha que, mas aí o que tem? O que tem? Ok. Mas 2 dias depois você abre aqui uma Amazon da vida, ou então a Amazon começa a pipocar ali no Instagram dizendo, olha, tá aqui, achei uma churrasqueira para você. Cara, como que eu não pesquisei nada disso? Entendeu? Então, cuidado que estamos sendo monitorados pelos ETs. Bom, brincadeiras à parte, até o governo americano inspecionou o Brasil, né? Imagina. Pois é. Tinha os espiões russos aqui também, né? Filtrados há não sei quantos anos. Ele tá preso, né? Eu não sei porque ainda não soltaram ele, porque aqui no Brasil a gente sabe, né? Mas, bom, galera, vamos deixar esse assunto para outra live. Não precisa nem ir muito longe, né, cara? Se for parar pra pensar, hacker social, né, cara? Aí é como o Bruno falou, tem o vídeo aqui disponível, né? Cara, aí eu tô vendo lá, né, tá uma Les Paul e uma Fender ali atrás do Brunão, entendeu? Aí eu vou tentar acessar uma mídia social, aí eu sei o e-mail do Bruno, né, já que é uma informação pública. Aí a contrassenha lá, a pergunta secreta para descobrir, para redefinir a senha, sei lá, é o nome de uma guitarra. Uhum. Cara, através de uma informação de mídia social, consegue pela lógica e dedução, exato, chegar a uma resposta. E não só isso, Gilbran. É bom que você puxou um gancho bem legal. Eu falo que o uso das redes sociais ela deve ser com moderação, porque sim, as pessoas, grande parte delas, por exemplo, se eu fosse um psicopata ou se eu fosse um sequestrador, tem muita gente que eu sei onde encontrar. Por quê? Posta em todo lugar que vai, tem lugares que são recorrentes, e o lugar já tem o seu endereço e horário de funcionamento. E eu tenho a foto da pessoa. E eu vejo que ela sempre posta coisas com champanhe, tem uma Ferrari, tem um casarão. Opa, show de bola. Já sei que sexta-feira ela vai estar ali no Floripa Shopping, horário tal, e eu sei qual é o carro. Pronto, vou esperar. Entendeu? Então, essa superexposição, ela traz os malefícios, que é o quê? Os bandidos, né, as pessoas de uma índole, hoje elas não precisam mais ir atrás da informação, a informação chega para elas. Não, e justamente aí, agora, fazendo o gancho da IA, cara, e tô ainda tendo uma inteligência observando esses padrões. É uma covardia, né? Exatamente. Não, perfeito. Luizão, queres... É que eu acho que agora já dando 9h10, não sei se a gente... Até que horas a gente consegue a presença gloriosa aí do amigo Bruno? Conseguimos até umas 9h30? Conseguimos sim. Opa, olha aí, mano. Vamos dar um tempozinho aqui, um tempo na nossa live. Enquanto isso, o pessoal que está em casa nos assistindo aí, muito obrigado pela presença de todos. Estamos aí com uma audiência recorde, muito legal. Não esperava menos. Passou a Globo? Se passou a Globo. Passou, como é que chama aquele cara que tem um canal lá que transmite jogo lá? Passamos ele já, viu? Tá bom negócio. Não vou mexer para ninguém, né? Vamos falar só aquele cara. Mas a gente tem uma novidade para divulgar. A gente precisa divulgar ela antes do final do evento. E acredito que é uma hora bem propícia. Estamos com uma audiência bem legal.
Gente, como todos sabem, a gente fez um evento chamado Tech Connect lá em Balneário Camboriú. O Bruno, que aqui nos dá a presença hoje, né, a honra da presença, foi o palestrante lá e fez uma brincadeira muito legal com a IA e eu falando. O cara conseguiu pegar uma foto minha que eu tinha postado. Para ver Olha como é só, fácil, né? Para né? ver como é fácil. Foi muito top. Dando sequência nos nossos eventos, a gente está, então, em primeira mão, divulgando o evento Tech Connection Florianópolis no dia 23 de setembro. Vai ser, de novo, na Uniavan, que fica ali no Floripa Shopping, uma infraestrutura espetacular, Uniavan, parabéns. Nos receberam muito bem em Balneário Camboriú, e agora também, falando novamente que a gente já fez no passado, e agora estamos fazendo o Tech Connection com a realização da empresa Talk Floripa, e vai ser um evento espetacular, esperamos lá 350 pessoas presenciais. Bruno vai estar dando aula, falando novamente, assunto mais novo ainda, massa demais. Gente, para quem está ouvindo agora, nos assistindo, então, sobre o evento, as inscrições estão abertas vou falar agora, porque tem, né, aquele tchan, ingressos.talkfloripa.com.br. Os 10 primeiros inscritos ganham brinde. E como a gente sabe, os brindes que a gente entrega, olha, são brindes aí para ficar de recordação, o pessoal posta na rede, porque são realmente brindes feitos com muito amor, né, muita dedicação, né? Então, vamos lá, ó. Está, então, aberta aí o nosso evento. Eu vou colocar aqui a cena dele agora, os dados dele. www.ingressotalkfloripa.com.br. As 10 primeiras inscrições vai ganhar um brinde. Os 10 primeiros inscritos do nosso canal aqui no YouTube, os 10 primeiros inscritos vai ganhar a inscrição gratuita para participar do evento. Gente, tem mais coisa boa ainda até o final. Eu vou só colocar aqui para fazer um merchan do evento. Vamos lá, rapidinho. Pronto, estamos de volta, já divulgamos o evento ali. Garanta então o seu ingresso. Aqui no YouTube, ativa o sininho, dá uma força para o nosso canal, dá lá um like, não te custa nada e ajuda a gente ao quê? A IA que está por trás, a oferecer esse conteúdo inteligente, muito massa, que não pode ficar para poucas pessoas. Tem que rodar esse mundo, porque estamos falando de assuntos super importantes. Bora lá continuar, gente. Bora. Vai lá, Gilbran, manda a próxima para ele. Então tá. Bruno, cara, a gente falou muita coisa legal, né? Acho que fica aqui o alerta, as dicas de segurança, né? O pessoal observar, utilizar as redes sociais com parcimônia, vai utilizar o chat GPT, cara, não vai colocar dado sensível, não vai colocar número de CPF, não vale colocar número de celular, não faz isso, né? Não é legal, tá? Então vamos ter cuidado, né, galera? E assim, ó, deixa eu aproveitar então, já que a gente tá aí nos últimos 15 minutos, Bruno, eu queria justamente aproveitar esse espaço, né, já que a gente fez aqui também a divulgação do evento. Eu queria te perguntar, Brunão, cara, o que tu tá trabalhando agora, meu brother? O que tá rolando agora? O que anda borbulhando nessa cabecinha? Conta pra gente aí. O que tu tá trabalhando? Que pergunta, hein? Rapaz, tem algumas coisas que eu não posso comentar a fundo, porque estão a toque de caixa. Claro, mas falando um pouco no macro, né? Nós aqui da CD2, né, principalmente, tem os projetinhos que a gente brinca ali, né, para fazer algumas inovações, né? Claro. Eu atualmente estou mexendo ali em paralelo com a Unreal Engine 5, né?
Para quem não sabe, é a mesma engine de desenvolvimento dos jogos de nova geração, PlayStation 5, Xbox Series S, e por aí vai, né? E corporativamente, né? Falando bem por alto, nós estamos com os projetos pilotos relacionados à inteligência artificial, né? A machine learning. Inclusive, estamos com vagas abertas, tá? Para quem tem conhecimento nessa área, só acessar o nosso site lá da CD2, tá? cd2.com.br, e lá tem as vagas para cientistas / analistas de dados, tá? Então temos vagas disponíveis para essa área. E o melhor de tudo, pensem só, não é nem pelo dinheiro, né? O dinheiro a gente vai pagar bem pouquinho, mas vocês vão ter o prazer de estar trabalhando comigo. Brincadeiras à parte, né? É uma vaga bem estratégica, né, que nós temos ali, porque estamos com um projeto piloto de aplicação empresarial de motores de inteligência artificial, né, para a sua empresa, para o seu negócio, e como plus temos ali algumas coisinhas relacionadas à robótica. Então tem algumas coisas ali, juntando tudo que eu falei sobre a minha origem prematura, né, só que agora aplicando profissionalmente. Então, olha aí, se você dica, tem essa expertise, se você tem interesse, acesse o site da CD2 lá e saiba um pouquinho mais. Então, ó, procurar no LinkedIn, isso? CD2? Isso, CD2, Orteio Tech. Instagram também tá valendo, tá? Procura Instagram lá, galera. Também. Fica exatamente. A dica, tá? Eu particularmente já tive a gratificação, o privilégio de trabalhar com o Brunão. O cara é fera mesmo. É verdade. Foi da hora. Tá, então procura lá, galera. Vamos correr atrás aí, que é interessante, tá valendo a pena, o mercado tá pedindo. E, cara, quem ganhar a experiência agora já tá valendo, tá? Já começa a ganhar casca aí para um futuro mais brilhante, beleza? Exatamente. Então, beleza. Luizão, contigo. Vamos começar a encaminhar aqui, né? Eu tenho... Claro. Bom, ele começou... O Bruno fez ali algum segredo de alguns projetos que não pode contar de jeito nenhum, né? Não. Ok, ó, estamos sendo monitorados, né? Beleza. Cara, vamos entrar aqui na nossa finaleira. Eu queria que você pudesse passar ali uma mensagem, né? Transmitir para os nossos ouvintes interessados em seguir uma carreira nessa área de IA, de gamificação. Eu também vou falar um pouquinho depois de seguir a área da carreira de dados. Eu emendo depois de ti. Manda lá. Perfeito. Se você tem interesse de entrar na área de tecnologia, ou até mesmo você já é da área de tecnologia e quer se aprofundar especificamente na área de ciência de dados, inteligência artificial, machine learning, eu digo se aprofundar por quê? Pensem na formação de... Sempre faço essa analogia. Pensem na formação de um médico. Não é porque eu sou médico que quer dizer que eu sou bom em todas as áreas. Eu sou especialista em alguma área específica. Então, para a tecnologia, vale o mesmo conceito. Não é porque você é de tecnologia que você vai conseguir fazer um foguete da NASA. Você precisa se especializar naquele meio. Então, para Machine Learning e IA é a mesma coisa. Primeiro, inicie do básico. Entenda sobre questão de dados, matemática, estatística, né? Toda a parte de biologia, pelo menos as premissas ali de como funciona, e de redes de telecomunicações e computadores. Depois, você vai para a área de quê? De aplicação com uma linguagem de programação, e eu sugiro sempre Python. Python é uma linguagem que foi feita para isso. Exatamente. Python foi feito para isso. Não use Java, pelo amor de Deus. O Java ele foi feito para softwares corporativos, né? Ele foi feito. É outra pegada. É outra pegada. O Python ele foi feito para autoprocessamento e volume de dados e operações e estatística e geração de resultados em tempo real. Então, vá para o Python. E no Python, o que vocês precisam estudar especificamente? Estudem sobre TensorFlow, estudem sobre PyTorch, estudem sobre, obviamente, IA,
peguem o conceito de rede neural para que vocês entendam como uma IA funciona, estudem sobre machine learning, porém estudem também sobre a parte que casa justamente com dados, que é o quê? ETL, processos de captura de informações desorganizadas, tratamento e tomada de decisão para entregar um resultado satisfatório. Porque tudo isso acaba norteando no quê? Em um banco de dados no final. Nada fica volátil, né? Eles têm que ser armazenados em algum lugar. E se você não sabe banco de dados, aprenda banco de dados também. Em bancos de dados de verdade. Não vem com um derbyzinho ali da vida, um H2 para fazer banco de dados em memória. Não faça isso, pelo amor de Deus. Trabalhe com banco de dados de verdade. Um DynamoDB, né? Trabalhe com MongoDB, não vem com SQL Server também, não. Aí agora perdeu um ponto. SQL serve para esse tipo de processo, ele perde um pouquinho de performance. Mas quem sabe trabalhar, como aí o nosso Luizão, que é especialista, ele deixa o negócio voando, né? Mas os bancos de dados estruturados e de documento, eles são bem melhores porque eles são performáticos, né? Então, você não precisa indexar nada, você me dá toda essa informação que eu me viro aqui. Basicamente isso, chave, valor e foi. É aquilo, né? Tem aplicações e aplicações, né? Cada um tem a sua especialidade e é isso aí mesmo. Exatamente. Pegando até o conceito do banco de dados, né? A gente tem ali o Luizão deve saber mais que eu, que é o teorema de Capê, né? Nós temos um triângulo, onde nesse triângulo eu tenho ali, das 3 vértices, eu sempre consigo atender 2. Uma vai ficar faltando porque o banco de dados não faz milagre. Então, esse triângulo, eu digo que ele é uma parte da Triforce ali. Para quem conhece Zelda, né? Ele é o que diz, cara, ou você vai para força e coragem, né? E deixa a sabedoria, ou você vai para sabedoria e coragem deixa a força de lado. E aí, para o banco de dados é a mesma coisa. Ou eu vou para desempenho e vou para estrutura base, ou eu vou para um banco de dados relacional estruturado, menos performático, porém, que ele vai me entregar os dados já todos bonitinhos para o que eu preciso. Então, isso daí é bem importante, até mesmo para quem trabalha com banco de dados. Não é escolher o da modinha. Peguem a teoria, de novo. A teoria, ela faz a diferença, né? Se chegar ali, por exemplo, o Luizão, chegar um garotinho, não, eu vou usar o MongoDB. Por quê? Ah, porque é o que todo mundo usa, que ele é da cloud, papapá. Ok, mas o que você vai fazer? Não, eu vou fazer um relatório. Cara, para que você vai usar um Mongo para fazer um relatório, velho? Cara, não faz muito sentido. Vou gravar as vendas da empresa. É porque tá na moda. Isso. Né? Tá todo mundo usando. Exatamente. E aí você quer fazer uma engenharia reversa. Ah, preciso gerar um relatório aqui com a estatística da venda. Cara, eu não consigo fazer porque lá tá tudo jogado, eu vou ter que fazer muito. Exatamente, porque você usou a tecnologia incorreta para aquela particularidade. E aí junta com o que o Gilbran falou. Saiba o porquê e o que você está usando. E para você saber e conseguir diferenciar e tomar a melhor decisão, você precisa o quê? Estudar. Você precisa da teoria. Muita gente fala que a teoria é só para encher linguiça. Não, é para esse tipo de coisa. Vai ter 20 pessoas numa sala e ninguém vai conseguir resolver o problema. E aí vai chegar um cara que entende a teoria e vai dizer, cara, não, é porque isso acontece assim, assim, assado e cozido. As minúcias, né? Ele vai entender o porquê que aquilo está acontecendo. Então, é isso que diferencia a gente e é isso que dá o nosso plus ali em relação a grande parte do mercado e da modinha que hoje é a tecnologia. Bruno, vamos abrir aqui a sessão de perguntas. E enquanto elas vão chegando, elas vão pingando aqui para a gente vai continuar esse assunto do banco de dados aí, que eu achei muito legal, é minha área. Ah, show de bola. Vamos lá, deixa eu passar aqui para a cena de perguntas. Pessoal, essa é a hora de fazer as perguntas, né? E, cara, tem não uma pergunta, mas eu tenho aqui o nosso parceiro, Damião, que é da Dação Max. Ele é um especialista em LGPD e ele está doando, né, para a gente aqui sortear para vocês, para os participantes, 10 inscrições para um curso completo de LGPD. Damião, muito obrigado. Seu Max, muito obrigado. É parceira nossa no Tech Connection Floripa. Gente, para concorrer, vai no Instagram agora, @talkfloripa.
posta ali que tá uma fotinha ali, nossa, assistindo a imagem, assistindo aqui a nossa live, marca a gente, vai ganhar um curso completo de LGPD. O curso é caro, Show de gente, bola. não é barato. Então, Lei Geral de Proteção de Dados. Quem não vai lá. aprendeu ainda, galera, ainda dá tempo, mas assim, ó, corre que o bicho tá pegando. Eu já Beleza? vou até aqui me adiantar também. Se Ó, liga então, aí. ó. Palestrante também vale, viu? Vale, tá Tá? todo mundo valendo. Luiz, deixa eu fazer a primeira pergunta que veio do Micael Arcângelo, perdão, já lá no começo do chat. Ele perguntou, realmente é bastante interessante, Bruno. Stable Diffusion já é tendência? Como tu enxerga isso já sendo aplicado agora em curto prazo? Como é que inicia a implementação? Qual comentário consegue tecer sobre o assunto, por gentileza? Show. Então, ele vai virar tendência a partir do momento que nós conseguirmos estabilizar a caixinha da nossa nova onda do momento, que são as IAs e as engines pré-prontos. Né? E aí sim a gente vai conseguir fazer essas aplicações de forma correta, com garantia e com integridade. Né? Hoje, hoje vamos dizer que a analogia seria colocar a carroça na frente dos bois ali. Né? Hoje ainda estamos prematuros. Né? As ideias de 1985 elas estão começando a ser aplicadas agora. Né? E quando se tem o que a gente conhece como conceito, a famosa POC, né? Uma prova de conceito, você, neste momento, vai descobrir o que são os prós e os contras para tomar, de fato, a decisão e fazer a reestruturação da melhor forma do uso. Então, eu digo que sim, virará tendência, porém, daqui a uns 2 anos, vamos dizer assim, se as IAs não forem taxadas, né? Se o processo não for taxado e limitado neste país. Eu garanto que, eu acho que a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, que é ditadura. Coreia do Norte. Pois é. Garanto que na Coreia do Norte isso nunca vai entrar. Né? Isso nunca vai entrar. Né? Então, boa. Já começamos por aí. Beleza? Antes da próxima pergunta, só tem um pedido especialíssimo, tá? De Cássia Oficial. Pô, manda uma alô pra tua mãe, né, cara? E aí, mãe? Bem? Beijo, te amo. É isso aí. Luizão, tem mais alguma pergunta? Tem sim, peraí. Vai tocando aí. As perguntas, infelizmente, não estão aparecendo. Pode aparecer. Não surgiu vai rolando aí. Beleza. Um tempinho aqui para o técnico. Não, beleza. É porque eu tenho uma. Esse pessoal que usa Mac, né? Eu tenho uma. Bruno, então o que acontece? Há um tempo atrás eu tive um contato muito interessante com um projeto que nós estamos utilizando de informação quântica, né? Era um projeto justamente para estudo de criptografia, né? Como que a criptografia podia utilizar de informação quântica, tanto para algum tipo de resolução ou algum tipo de hackeamento. E eu me recordo de um conceito que nós estávamos observando, e é justamente, tu enxerga, por exemplo, algum tipo de relação quanto à possibilidade de evolução da própria IA utilizando esse tipo de equipamento, né, quando a gente começar porque assim, é muito natural que toda nova tecnologia que surge, ela tem uma curva de popularização, assim como a própria IA, o início da tua fala foi muito bom. A gente começa a ver os primeiros modelos já em 1900 e, né, Guaraná de rolha. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter essa mesma evolução também para as máquinas de computação quântica, né, para o computador quântico. E que a gente já observa uma capacidade de poder de processamento extremamente ostensivo. Vamos lá, a gente somando essas duas tecnologias, é possível, a gente já consegue fazer algum tipo de previsão de como que isso exponencialmente pode propiciar um aumento para a inteligência de alguma IA? Sim, sim. Creio eu que, em média, daqui a uns 3 anos, né, isso vai começar a ser realidade, porém, vai ser realidade para um nicho específico, né? Porque a gente sabe que o computador quântico não é um computador gamer. Não. Não vai dar mais FPS, tá, galera? Não é isso. Não, ele vai rodar a cinquentinha ali, cinquentinha. Olha só, ó, tô interrompendo vocês aí, ó.
Tá lá o Damião, os 10 cursos. Então, Opa, gente, Ó, publicou lá no Instagram que tá assistindo nossa live. Só publicar no Instagram, tá assistindo nossa live do Talk Floripa. Os 10 primeiros que fizerem isso vai ganhar, então, um curso de LGPD LGPD. completo. pô, Show de galera, Muito não bom, bola. perde muito essa, bom. galera. LGPD tá Vamos na lá, hora. pessoal. Bora. Então tá, ô, Bruno, Beleza. desculpa a gente te interromper aí, mas tu tava dizendo justamente como que tu vê essa evolução da IA utilizando essas máquinas? Né? Agora, a curto prazo, a gente sabe que vai ter essa certa tendência a ficar um pouco mais recluso, obviamente, né? Questão até do acesso a esses equipamentos, né? Exatamente. Exatamente. Então, ele vai ser mais nichado para as grandes empresas que hoje a gente já conhece, né? E são as que estão hoje um passo à frente aí nessa parte E de investindo inteligência nisso, artificial. inclusive. Exatamente, investindo. Um adendo interessante é que, por exemplo, um dos motores que nós utilizamos na CV2 para fazer a publicação do nosso ML para testes, lá tem publicamente também um servidor da Microsoft, do Copilot. Né? Veja só. E lá, o servidor que eles usam é o mais parrudo. Né? Nós fomos ver quanto é que está custando aquele servidor que eles usam. Né? E ainda é um pouquinho lento. Tá? Ele é um pouquinho lento para processar algumas coisas. Porque o que ele faz lá, né? O Copilot deles que está publicado lá, o LMS, você consegue pedir, do texto tal me gere uma imagem aí mostrando o Trump sendo apedrejado. E publique, e já escreva o texto da notícia. Ele consegue fazer isso com os dados. Né? Então, obviamente, se ele vai renderizar uma imagem 3D de uma notícia, né, ele precisa ter um alto volume de processamento. Mas ainda é pesado. Então, essa máquina que eles usam, a hora, ela custa 7... Não, a hora não, minto. A utilização, né, cada pergunta, ela custa $7 e algumas coisinhas. Nossa. Para processar. Aí você pensa, e o computador quântico? Quanto ele vai custar para que eu use? Então, essa é uma reflexão aí que a gente precisa fazer. Né? Então, sim, será uma tendência, porém, para, vamos dizer, para os 0,01% da população. Perfeito, top. Muito obrigado. E aí, Luizão, temos mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom, tem uma aqui que eu acabei de colocar. Deixa eu ver. Aqui, ó, não posso deixar de falar, né? Ó. Minha irmã, falou Mano Luiz, ó. Opa, olha aí. Vamos lá, com mais. O Diogo Luiz mandou aqui, ó. Basta acompanhar o link. Cara, tira uma fotinha aqui, assistindo a live e marca lá tal que o Floripa vai ganhar o curso Já de foram LGPD. quantos? Já foram quantos, Luiz? Isso a gente vai ter que computar Vamos depois. olhar lá. A nossa IA tá com o CPU baixo aqui. Beleza. Vamos ver. Então tá. Luizão, acho que a gente fica por aqui então, já dando Vamos 9h35. aqui. Sim. Deixa eu só ver se sobrou alguma perguntinha aqui que a gente não passou. Automação, cobertura, Aqui tem, ó. Olha que legal, ó. Mandou aqui durante o nosso bate-papo, muito bom. Muita gente mandando boa noite. Se tiver pergunta agora é a hora. Vamos lá. Perguntaram aqui, ó. Qual é o nosso Insta? O nosso Insta é tal.floripa. Tal.floripa. Manda no chat lá, Luizão. Nosso Insta Isso. tal.floripa. A Cássia também mandou um salve. Damião, com certeza, vamos procurar sim
Esse papo aí de LGPD É o. também já tá pegando. Deixa eu colocar o dele aqui. Aí, Gilbran, para você mandar um abraço. Opa, Nos mandou. assistindo. Oi? Olha quem está nos assistindo aí, ó. Mestre Luiz Gilbran, um abraço do Rodrigo Sandeschi. Caraca, não, com certeza, meu brother, tamo junto. Olha aí, Legal, grande figura. Cara. Bom, gente, é isso aí, vamos terminando. Passamos aí, então, nosso Instagram é talk.floripa. Tem que postar lá, marca lá a gente, e os 10 primeiros vai ganhar, então, um curso, né? Os 10 primeiros que fizerem inscrição para o evento, ingresso talkfloripa.com.br, ganham um brinde super especial. E os 10 primeiros que fizeram inscrição, que assinou, né, no nosso canal no YouTube, lá no sininho, vai ganhar a inscrição para o evento, não vai ganhar nada, vai grátis. Na faixa. Beleza? Show de bola. Olha aí. É isso aí, gente. Estamos encaminhando, então, para o final. Deixa eu colocar... Antes, Luizão, deixa eu só pedir, então, Bruno, quem quiser seguir o teu trabalho, quem quiser te acompanhar, como é que estão os contatos aí para as redes sociais do amigo? Pronto, perfeito. O meu Instagram... Uma pergunta legal aqui, deixa eu colocar ela antes. Pode falar. Opa. O Brunão, gestão de projetos, no que mais a IA pode nos ajudar? Opa. Seja na tomada de decisão. Com a gestão de projetos, cara, ó, eu estou fazendo ali o doutorado de gestão de projetos, né? E aí a gente sabe que na gestão de projetos um grande problema que nós temos é justamente a predição de um possível atraso, né? A gente sabe que temos ali todo o controle, né, do previsto e estimado, porém, quando isso atrasa, nós não conseguimos medir o quanto de impacto isso vai dar ali, falando em matriz de rastreabilidade, o quanto isso vai impactar nas demais atividades, né? Porque não é simplesmente eu atrasei um dia, quer dizer que eu estou um dia atrasado. Não, para a gestão de projetos isso não é exato, porque esse um dia pode ter impactado em várias outras subatividades que eram paralelas. Borboleta, né? Exatamente, efeito borboleta. Atrasou aqui, quebrou um monte de coisa que estava prevista, né? Então, ela pode auxiliar justamente nisso. Execução, absorção de, por exemplo, planilhas e um cronograma e dizer, este cronograma, quais as possíveis evidências ou decisões que podem acarretar um atraso, e aí ela vai conseguir medir. Porque, por exemplo, hoje, se eu não tenho uma folga, eu sempre falo que é bom deixar uma folga de 30% entre uma atividade e outra. Por quê? Porque, por isso que o nome é estimativa, né? Não é assertiva e exativa, é estimativa. Então, isso pode ser para mais ou para menos, né? Aquilo ali eu estou dando uma média, né? Uma média estimada. Então, quando a gente tem essa gordura e tem esse algoritmo para ver se aquilo faz sentido, eu consigo de fato dizer, cara, eu atrasei isso aqui, mesmo com a minha gordura, mas esse um dia vai refletir em 3 lá na frente. Possível ação. Aloca essa atividade para outra pessoa e deixa a pessoa que ia fazer já a segunda assumir enquanto a outra corrige. Então, esse tipo de coisa, né, para gestão de projetos ali, a gente consegue utilizar. E, de novo, ela não vai ser ao pé da letra, né? O que a gente precisa é ter uma segunda e terceira opinião que é de uma máquina, né? Vamos pegar a opinião da máquina aqui, vamos bater com o que a gente tem e ver se aquilo ali, aquela tomada de decisão realmente vai fazer sentido. Então, esse tipo de aplicação, principalmente para análise e previsibilidade de possíveis incidentes, né? A gente consegue utilizar ela, aí sim, um uso de fato que vai fazer sentido, e ela, por ser uma estrutura matemática, ela consegue ter uma assertividade bem maior que a nossa. Então, aí é um uso bem legal. Pode falar. Na tela aqui tá assim, ó. Pede pro meu filho Bruno mandar um salve. Cara... Vamos terminar com essa live, senão daqui a pouco vamos pedir um pix. Manda um salve pra mãe. E tem a última pergunta aqui que eu vou apresentar, depois do salve da mamãe. Salve, mãe. E a última aqui, o Damberan. E essa hoje o Bran vai entrar nela, porque o assunto é massa. Viu? Assim, para acabar, gente, para finalizar,
como imaginam a evolução da IA com a computação quântica se tornando cada vez mais possível? Eu acho que tem relação com aquela pergunta que eu fiz antes, Bruno. Né? Cara, assim, isso até, eu vou ajudar o Bruno a responder essa aí, que é realmente um assunto muito legal. Cara, basicamente do que o Bruno estava comentando é justamente isso. A gente ainda tá muito nichado ainda, né? Informação quântica mesmo, cara, a IA a gente está engatinhando, a informação quântica a gente ainda não nasceu. A gente ainda não tem esse processo popularizado, isso ainda precisa de uma curva de aprendizagem enorme ainda. E como o Bruno muito bem explicitou, a gente tem esse primeiro momento, isso extremamente fechado, extremamente específico, né? Então, isso vai ter acesso para algum nicho muito, muito, muito pequeno e com certeza vai crescer, mas vai levar muito tempo ainda, né? O que a gente consegue falar, e aí, cara, a gente tá falando literalmente de futurologia, porque a gente sabe que tecnologia, qualquer previsão para mais de 2 anos é futurologia. Exato. Né? Então, o que acontece? O que a gente consegue observar e isso é a única coisa que a gente consegue falar com exatidão. Sim, existe uma previsão de crescimento exponencial. Quanto, como, da onde, por quê, para quem, de onde. Aí é futurologia. Concorda, Bruno? É isso? Exatamente. Faço das suas palavras as minhas. Ô, Bruno, uma última pergunta para a gente encerrar aqui. E essa, assim, ó, eu também sou curioso. Misael mandou muito bem, Misael Bonfim. Quais ferramentas utilizar? E como colocar essas variáveis para gerar ou ajudar nessa? Lógico que está num contexto lá para trás do que a gente falou, mas... Questão de projeto lá, cara. Sim. Bonfim, me chama ali no Discord depois que vou ficar sem saber essa, pô. Aí é sacanagem. Luiz, me chama no WhatsApp ali que a gente conversa. Vou entrar no Discord de vocês, é open source. Isso, é open source. Gente, estamos finalizando por aqui. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Deixa eu voltar para a nossa telinha. Bruno, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse papo vai continuar mais para frente, vamos marcar outra em breve, com certeza. O Danderlan já falou, vou ficar com ciúmes. Cara, muito obrigado mesmo, Gilbran, muito obrigado. A todos que estiveram aí nos assistindo por essa 1 hora e 44 minutos, muito obrigado pela paciência de todos. A ideia é que, lógico, você não ia sair aprendendo nada, mas ia ter um contexto de todo no geral. Bruno, de novo, muito obrigado. As palavras do Gilbran. Cara, assim, ó, Bruno, é inenarrável mesmo. Primeiro, a satisfação e o prazer de estar aqui conversando, né, não só com amigos, mas com profissionais de tal porte, tal gabarito, tá? Então, realmente, assim, eu só consigo agradecer. Agradecer, obviamente, o pessoal que está assistindo, tá? Muito obrigado mesmo. É para vocês e é por vocês que a gente faz isso, todo o trabalho, não só aqui da live, mas também o evento, tudo isso, cara, com muito carinho, tá? Que a gente realmente, existe um esforço, um empenho muito grande para que seja um evento sensacional e eu tenho certeza que vai ser, tá? Então a gente conta com todo mundo lá, dia 23 de setembro, bora, tá? Na Uniavan, Floripa Shopping, correto, Luizão? Exato. Então, vamos estar todo mundo lá, eu vou estar lá, Luizão, Brunão, vamos estar todos lá e aí a gente pode conversar bastante aí, beleza? Valeu, galera. E aí, quem tem dúvidas específicas, nada do que um cafezinho em off ali, regrado de tiras, a gente vai até meia-noite. Vamos colocar o Bruno na mesa redonda na próxima, né, Gilberto? Opa, essa aí vai pegar fogo. Essa vai ter briga ali, vai ter briga. Como diz um amigo, eu quero ver sangue. Exato. Mas briga por absorção e compartilhamento de conhecimento é a melhor briga que tem, né? A briga intelectual. Essa vale. Só para fazer um adendo aqui para finalizar. Opa. Luca, Rodrigo Sandeski e Laísa Pacheco. Vocês ganharam o curso de LGPD e vão ganhar também a inscrição
free para o nosso evento. Assim que possível, o nosso marketing vai entrar em contato com vocês, tá? O Lucas já é campeão de ganhar coisas nossas aqui. Eu não sei o que eu faço com esse menino mais. Ele está em todas. Ele já fica acompanhando, Lucas, cara. muito obrigado pela presença de todos. Gente, cara, é isso aí. Vamos esperando o Luizão avisar, tá ligado? Bruno, quer fazer uma finalização aí? Eu só quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui. Ó, o Bonfim já tá me mandando mensagem no Discord. Espera pelo menos terminar a live. Só agradecer a oportunidade, né, porque, como bem dito pelo Gilbran e pelo Luiz, né, o que nos norteia e nos move é o compartilhamento do conhecimento. Né? Dessa terra a gente não leva nada. Eu gosto de usar essa frase porque ela é forte, mas ela resume muita coisa. A única coisa que a gente leva é o que a gente deixa. Né? Então, não adianta focar em ser o multimilionário se a gente não está agregando nada para a vida das pessoas. Né? Porque no final a nossa fortuna fica e as pessoas ficam e você não será lembrado a não ser um pó. Então, a nossa ideia é justamente o pouco que a gente acha que consegue contribuir é compartilhar com as pessoas, porque apesar de parecer um tempo desprendido que não terá retorno, o melhor retorno é quando você chega aí, né, antes de terminar a live, já tem pessoas te procurando, querendo tirar mais dúvidas, né, que às vezes você tem a curiosidade e tem o problema, mas não sabe a quem recorrer. E aí, quando a gente chega com esses assuntos e chega com essa abertura para comentar, tem pessoas do outro lado que ficam, cara, era isso que eu precisava, era isso que eu queria saber, entendeu? Então é por isso que a gente faz esse tipo de evento e quantas vezes precisar a gente está aí para contribuir e compartilhar. E aproveitando, minha rede social, meu Instagram é Bruno Rafael CS, tá? Nota aí, galera. Isso, Bruno Rafael CS. Lá o que mais eu posto, como eu sou da área de tecnologia, então eu não posto quase nada. Mas eu Traz posto um pouquinho de seguidor pra gente lá, porque tem bastante. E... né? Eu falo sobre eventos, posto sobre carreira, né? O meu LinkedIn é Bruno Rafael Santos, então esse é mais fácil de achar, porque o LinkedIn, o find dele é muito mais fácil, tá? E lá eu costumo postar principalmente assuntos sobre tecnologia, tem artigos publicados, né? E temos também o Instagram da CD2, tá? É CD2 Retail Tech, tá? Retail é chique o nome mesmo, e Tech é o de Tech em inglês, de Technology, tá? Então, sigam também lá, porque nós temos publicações de vagas, né? E o LinkedIn da CD2 também, é CD2 Retail Tech. E lá tem a área de vagas, tem várias vagas em aberto, não só sobre machine learning, né? E ciência de dados, mas temos vagas para gestão de projetos, né? Bom, enfim, temos vagas para qualidade, temos vagas ali para front-end, back-end, tem vaga para banco de dados, né? Mas aí, banco de dados, se aparecer um tal de Luiz ali, a gente vai fazer um processo um pouquinho diferente, para não parecer que está na amizade, né, Luiz? Mas é isso aí. Então, de novo, obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço para todos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Encerrei aqui, gente.